Shalom, shalom, meus queridos e amados estudiantes da Palavra de Deus. Hablamos de Las Minas, sou capixaba, mestre do da Mata, pastor Ilmar, professor aqui da Escola Estadual em Sociologia e Geografia, e diretor e fundador do CCBB, Centro de Cultura Bíblica Bereshit, que mantém o Seminário Bereshit, a Faculdade Bereshit. São cursos livres de básico, médio, intermediário e também temos bacharelado. Mas também o que nós temos aqui de extraordinário são os mestrados e os doutorados em Filologia, Cantar de Salomão. Nossa aula inicial do bloco 5 do curso de História do Cristianismo, o curso é intermediário, é a matéria História do Cristianismo. Estamos no bloco 5. A aula passada fizemos a introdução e agora vamos começar a falar sobre Ulrico Zwingli. Quem foi Zwingli, né? Então a reforma, ela passa na Suíça por Zwingli. Deus tinha para cumprir ali a sua história na vida desse homem, padre, né, de Roma, chamado Ulrico Zwingli. Se Lutero era um filho de um mineiro, o reformador suíço não se podia gabar de ser de origem mais nobre, visto que seu pai era pastor e guardava seu rebanho em Wildaus, no vale de Toquemburgo. Então, a Zwingli, a história dele é a seguinte: ele é filho de pastor e a sua mocidade foi regulada em conformidade com isso. Ele não tinha 10 anos já quando mandaram para os estudos sobre seu tio, o Deão de Wenzel, e ali ele mostrou inteligência, mostrou capacidade. Mandaram ele para Basileia, na Suíça, depois Berna, depois Viena, depois retornou a Basileia. Quando ele voltou a Basileia, ele ficou ali aos cuidados do célebre Thomas Wittenbach, um homem que já sabia dos erros de Roma, que logicamente foi falando para ele, e a doutrina da justificação da fé já tinha corrido aquela região toda. E depois de deixar a Basileia, ele então concluiu seu curso de teologia e depois de ter tomado o grau de bacharel em letras, foi escolhido para pastor da comunidade de Clares, onde ficou 10 anos. Então foi pastor de 10 anos e diz a história que ele então se convenceu cada vez mais da corrupção da igreja romana e começou a pregar sobre isso. Em 1516, ele já estava em Ensendal, cantão de Schwytz, tendo recebido um convite do governador do mosteiro dos beneditinos para paroquear a igreja de Nossa Senhora da Ermitagem. Era então o foco de idolatria e superstição de Roma. O que Lutero vira em Roma, Zwingli viu ali, em Ensendal. Então seus trabalhos naquela igreja foram abençoados e ele foi convidado por vários monges e muitos desses monges converteram, né? Depois do ministério fiel de 3 anos ali naquela cidade, o reitor e os cônegos da igreja da Catedral de Zurique convidaram para ser pastor deles lá. E então ele acabou indo para lá. A reputação dele era muito grande. Apesar dele combater Roma, né, de combater essas perversidades que não eram bíblicas, ainda assim ele tinha um nome muito bom. Zurique tornou-se então a esfera central de seus trabalhos. Então foi ali em Zurique que Zwingli, parece um nome, né? Foi ali que Zwingli então travou conhecimento com Micônios, que mais tarde escreveu a biografia dele. Micônios foi o seu biógrafo. Naquela catedral ali, ele pregava e reunia milhares de pessoas. Diz que a energia e a novidade de seu estilo produziam impressões indescritíveis. E muitos foram os que obtiveram bênçãos eternas por meio do evangelho puro e claro que ele pregava na linguagem própria deles. Ele pregou durante muitos anos sobre o evangelho de São Mateus, capítulo por capítulo. No púlpito, dizia Micônios, seu biógrafo, não poupava ninguém. Nem papa, nem prelado, nem rei, nem duque, nem príncipe, nem senhor, nem servo. Ele nunca tinha ouvido a pessoa falar com tanta autoridade como Zwingli efetuava a sua prédica. Ele estava em Zwingli, eu vi mais ou menos um ano, quando a peste visitou a cidade. Chegou no país, né? Na Suíça. E o reformador foi atacado pela peste. Muitos morreram, mas ele orou a Deus com veemência e consistência e Deus poupou. Centenas de pessoas morreram. Então Zwingli convidou-os mais uma vez para disputar. Havia ali alguns padres católicos que eram contra a pregação de Zwingli. E ele então convidava-os constantemente para um desafio. Desafiava eles sempre, mas eles não aceitavam. E depois foram denunciá-los, esses próprios padres romanos, denunciaram o Zwingli para o Estado, né, para o governador. E esse então é o seguinte: não vamos atender os seus apelos, porque vocês são chamados para fazer, eles estão desafiando vocês e vocês não querem desafiar. Visto então que vocês estão correndo do desafio, eu vou conceder então que eles possam continuar, que Zwingli possa continuar explicando a palavra de Deus. E daqui para frente eu vou proibir qualquer doutrina que não tenha fundamento nas escrituras. Então acabou que o tiro saiu pela culatra, né? O Papa Adriano VI
quando ficou sabendo dessa história, o que ele fez? Mandou o senhor para lá, ameaçou de dar um anátema, uma excomunhão para a Saxônia inteira, região da Alemanha. E fez uma estratégia de mandar uma carta, uma epístola muito açucarada para Zwingli, oferecendo ele o cardeal, o barrete de cardeal, e oferecendo, só não oferecia a cadeira de São Pedro, mas ele recusou tudo isso e a reforma continuava avançando. Em janeiro de 1524 foi publicado um decreto que determinava que as imagens fossem destruídas. Em abril de 1525 foi abolida a missa e determinada que desde então, pela vontade de Deus, fosse a ceia do Senhor celebrada conforme Cristo instituiu, e não conforme essas ideias errôneas, né? Mais tarde, então, essas notícias chegaram nos conventos e começaram as pessoas a se libertar de conventos, porque a doutrina da justificação pela fé foi alcançando os corações, e o povo foi percebendo que não adiantava, que era inútil ficar na vida de celibato e de solidão, né? E foram saindo, os conventos foram esvaziando, a porta de todos os conventos foram abertas de par a par, e a oferta de liberdade estendeu-se para todo lado. E alguém dizia, vocês estão querendo, essas noviças, né, essas freiras, estão querendo liberdade de carne, né? Elas disseram, não, nós queremos liberdade do espírito. Então a pregação de Zwingli foi alcançando aquela região toda. Em Berna, os efeitos da reforma manifestou-se de outro modo, não menos interessante. Os próprios magistrados, em sinal de regozijo pela grande obra, soltaram vários prisioneiros, houve até anistia, né? E concederam completo perdão a vários daqueles desgraçados, aqueles que tinham nas vésperas da execução deles. Em Basileia, outra cidade da Suíça, uma das comarcas mais poderosas, as doutrinas da reforma se espalharam com incrível rapidez e produziram os melhores resultados. Os zelosos burgueses limparam o país das suas imagens, e quando o humilde e piedoso Oecolampade é como se fosse o escriba da reforma da Suíça. Assim como Melancto foi o escriba de Lutero, Oecolampade foi o escriba de Zwingli, né? De Ulrico Zwingli. E acabou de completar um ministério fiel de 6 anos na comarca. Esse Oecolampade, então, executou sua obra durante 6 anos ali, com o culto reformado. E isso foi através de um decreto do Senado. Então, essa é a primeira fase da nossa história, que conta a história da reforma na Suíça, através das mãos de Ulrico Zwingli. Fica na paz, tchau, tchau.